Algo importante que a gente tem que comentar aqui é sobre as identidades trigonométricas, que elas nos ajudam muito em diversos cálculos que vão aparecendo ao longo de todo o cálculo diferencial e integral. E consiste no seguinte: eu vou mostrar uma rapidamente e outras eu vou só citando para vocês. Depois, se você tiver curiosidade, pode tentar provar cada uma delas como um exercício. Isso é interessante, ou até pesquisar na internet, se tiver mais curiosidade, o porquê de todas essas identidades aqui. Bom, vou mostrar uma aqui, uma simples. Se você tem, por exemplo, esse ângulo θ, então quando você tem esse θ, aí naturalmente nós temos esse triângulo retângulo, bem aqui. A gente já aprendeu que as coordenadas desse ponto vão ser cosseno de θ, seno de θ. As coordenadas desse pontinho aqui. E que isso aqui, esse cosseno de θ, ele está representado aqui, né? Bom, mas aqui é plano cartesiano, então seria menos cosseno de θ aqui, por isso eu vou colocar ele em módulo, porque agora eu estou falando do lado desse triângulo. E a mesma coisa desse lado aqui. Esse aqui seria positivo, porque está no lado de cima, né? Mas vamos colocar assim, seno de θ em módulo. Porque se estivesse embaixo, seria menos seno de θ. Então, você tem isso daí. O raio é 1. Então, o teorema de Pitágoras é muito claro. Vai dizer que a hipotenusa ao quadrado, que é 1, é o cosseno quadrado mais o seno quadrado. Ou seja, né? Cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é igual a 1. Então, isso aqui é a chamada relação fundamental da trigonometria, que pode ser provada facilmente usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, que aparece no círculo trigonométrico. Muito bem. Se você dividir esta identidade em ambos os lados por cosseno quadrado de θ e depois por seno quadrado de θ, você pode fazer aí. Vai aparecer assim, ó, 1 mais tangente quadrado de θ é igual a secante quadrado de θ. Você vai obter esta identidade, ó. E a outra que você obtém é 1 mais cotangente quadrado de θ igual a cossecante quadrado de θ. Você obtém isso daqui. Gente, essa notação aqui, vai que alguém esteja com dúvida, eu acho que é melhor eu falar. Seno quadrado de θ, o que é isso? Isso é uma notação para isso daqui, viu? O mesmo vale para todas as outras funções trigonométricas. Aí você tem fórmulas assim, ó. Você pode fazer a soma cosseno de A mais B. Tem uma fórmula para isso. Demonstração interessante, você pode pesquisar. Cosseno de A mais B prova-se que é o cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Prova-se também que o seno de A mais B, o seno da soma, é o seno de A, cosseno de B, mais cosseno de A, seno de B. Aí dessas aqui você tem, por exemplo, que o cosseno de 2θ é igual. É só trocar aqui, fazer A igual a B igual a θ. Então aqui ficaria θ em todo lugar, né? Então, θ aqui, θ aqui, θ aqui, θ aqui. Cosseno quadrado de θ menos o seno quadrado de θ. E se você for calcular o seno de 2θ, ou seja, faz A igual a B igual a θ, então ficaria seno θ, cosseno θ aqui, e seno θ, cosseno θ aqui. Isso daria 2 seno θ, cosseno θ. Então você tem aí, ó, mais essas 4 identidades interessantes que você pode estar usando ao longo do nosso curso. Tem também as chamadas fórmulas de arco-metade, que são... Essas aqui são
fórmulas de soma e aqui vamos dizer fórmula de arco duplo. Agora tem as de arco metade, né? Vou colocar aqui arco metade. As fórmulas de arco metade são assim. Por exemplo, você vem aqui e coloca cosseno quadrado de θ, aí tem uma identidade que diz que isso é 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Então, arco metade porque aqui é 2θ nessa fórmula e aqui é a metade. E seno quadrado de θ é quase a mesma coisa. É 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2. Então você tem essas duas fórmulas chamadas de fórmulas de arco metade. Pode usar à vontade. Tem também a conhecidíssima lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz para a gente o seguinte: se você tem um triângulo qualquer, vou desenhar aqui à mão livre mesmo. Então, se você tem um triângulozinho assim, aí você tem conhecimento desse ângulo aqui. Assim, para fazer uma analogia com o que a gente viu no plano cartesiano. Então, imagina que tem um plano cartesiano aqui, né? Na verdade, eu estou falando desse ângulo aqui. Desse ângulo θ. Aqui o plano cartesiano bem fraquinho, ó. Então você poderia usar tudo que a gente estudou até agora, usando o círculo trigonométrico, para provar que se aqui mede C, aqui embaixo mede A, ou tá aqui, e aqui B. Então você tem assim, que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo θ. Isso aqui é chamado de lei dos cossenos. Você olha para um θ, o lado oposto a θ é C, então ele vai ficar isolado aqui ao quadrado, aí ele vai ser a soma do quadrado dos outros dois lados, só que tem que subtrair aqui menos 2 vezes esse vezes o cosseno do ângulo θ. Essa é a lei dos cossenos. Lembra o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras ele pode ser obtido aqui quando o cosseno, quando o θ for π sobre 2. Quando o θ for π sobre 2, aí o triângulo é retângulo e de fato o cosseno de π sobre 2 é 0. Então não teria esse termo e restaria apenas o que nós já conhecemos como teorema de Pitágoras. Duas desigualdades muito importantes que vale a pena a gente comentar aqui. Primeiro, essa daqui, ó, que o valor absoluto menos o valor absoluto de θ é menor ou igual do que o seno de θ, que é menor ou igual do que o valor absoluto de θ. E uma outra desigualdade importante é que menos o valor absoluto de θ é menor ou igual do que 1 menos cosseno de θ, que é menor ou igual do que o módulo de θ. Então isso aqui é verdade. Por que que isso daqui é verdade? Então eu vou mostrar para vocês aqui no círculo trigonométrico. Por exemplo, aqui nesse ponto, né, todo mundo já sabe. Esse ponto ele é cosseno de θ, seno de θ. Onde cosseno de θ vai ser essa medida aqui, ó. E essa outra medida, essa daqui mede 1, porque o raio é 1 do círculo, é o círculo unitário. Então é 1 menos cosseno de θ. 1 é tudo, então se de tudo tirar cosseno de θ, sobra só esse pedacinho. E você tem esse triângulo. Eu posso ligar, considerar esse ponto inicial, né? E aí considerar esse triângulozinho aqui. E nós temos relações interessantes para o triângulo roxo e para o triângulo azul. Outra medida que a gente deve colocar aqui é essa altura. Essa altura é seno de θ.
Ora, deixa eu ver, o que é que falta mais aqui? Vamos chamar de A, esse ponto inicial, ó. Esse ponto inicial eu vou chamar ele de A, esse aqui eu vou chamar de P. Então você pode aplicar o teorema de Pitágoras a este triângulozinho aqui, ó. Pega este triângulo e use o teorema de Pitágoras. Então nós temos o seguinte, né? Vamos marcar aqui, vou chamar esse ponto, sei lá, de ponto B. Então, pelo teorema de Pitágoras, no triângulo que eu vou chamar de ABP, o que é que nós temos? Nós temos, ó, que seno ao quadrado de θ mais esse lado aqui, ó, que mede 1 menos cosseno ao... Não, cosseno de θ, né? Assim. Tudo isso ao quadrado, né? Essa medida todinha é isso. Isso aqui vai ser igual ao segmento AP ao quadrado. Só que esse segmento aqui, AP, uma coisa interessante que a gente observa da figura é que AP, a medida desse segmento, é menor do que a medida do arco. Olha aqui o arco. E lembra que a medida do arco é exatamente a medida do ângulo, em radianos. O ângulo θ, o que é a medida desse ângulo θ em radianos? É justamente o comprimento desse arco. Então, você pode dizer que AP é sempre menor que o módulo de θ. Eu coloco o módulo por quê? Porque AP é número positivo, porque é a medida de lado desse triângulo, mas o θ ele pode ser negativo, né, se eu estivesse fazendo essa situação no sentido horário. Então, o que eu sei é que AP, que é um número positivo, é menor do que esse número positivo, que é o módulo da medida do ângulo θ. Isso é verdade. Assim você pode chegar aqui e elevar ao quadrado os dois lados. E aí você tem que AP ao quadrado fica menor ou igual do que θ ao quadrado. Ou seja, aqui você pode dizer que isto daqui é menor ou igual do que θ ao quadrado. Daí acontece o quê? Olha que coisa interessante. Você tem este número positivo somado a este número positivo menor do que essa quantidade aqui, θ ao quadrado, este número. Ora, então é claro que se a soma de dois números positivos é menor do que isso, esse daqui, só esse primeiro, só essa primeira parcela, vai ser menor do que θ ao quadrado. Assim como só essa parcela também é menor do que θ ao quadrado. Porque se a soma é menor, cada um deles também é menor. Ou seja, seno ao quadrado de θ é menor ou igual do que θ ao quadrado. E 1 menos cosseno de θ, tudo isso ao quadrado, é menor ou igual do que θ ao quadrado. Aí aqui você passa a raiz dos dois lados, ó. Fica seno quadrado de θ menor ou igual do que raiz de θ ao quadrado. Raiz de alguma coisa ao quadrado a gente já aprendeu. É módulo de seno de θ desse lado menor ou igual, e desse lado módulo de θ, né? Isso é igual a isso e isso é igual a isso. Só que quando você tem essa propriedade aqui, vocês já devem conhecer dos números reais. Se módulo de x é menor ou igual do que alguma coisa, é porque x é menor ou igual do que essa coisa e maior ou igual do que menos essa coisa. Então aqui você tira aqui o seno de θ. Esse A, ó, nesse caso, está sendo esse módulo de θ. Então aqui fica menos módulo de θ e aqui também, né? Então você resta aqui que isso é menor ou igual do que módulo de θ e isso aqui é maior ou igual do que menos módulo de θ. Então é exatamente o que eu tinha dito a vocês, ó. Isso daqui.
E desse lado acontece a mesma coisa. Você passa a raiz dos dois lados, aí você vai ficar com módulo de 1 menos cosseno de θ menor ou igual do que módulo de θ, e módulo de menos módulo de θ vai ficar menor ou igual do que 1 menos cosseno de θ, que é menor ou igual do que módulo de θ. Essa daqui é essa outra, né? Agora é interessante a gente ver geometricamente, usando o gráfico da função seno, o que significa isso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui está o gráfico da função seno. E dizer que o seno de θ é menor ou igual do que valor absoluto de x, significa dizer que, aqui em azul, o gráfico de y é igual a módulo de x. Então você percebe como todo o gráfico da função seno de x fica abaixo da função módulo de x. Completamente abaixo. E dizer que o seno de x ou de θ é maior ou igual do que menos o módulo de x, então o que é que você faz? Trace agora o gráfico de y igual a menos módulo de x. Então tá aqui, significa que todo o gráfico de y igual a menos módulo de x tem que ficar abaixo da função seno de x. Então aqui as duas funções, a função módulo de x de azul e a função menos módulo de x de vermelho, e o gráfico do seno de x está entre elas. Então esta é a interpretação geométrica, por exemplo, dessa primeira desigualdade. Essa segunda, com o cosseno, convido vocês a baixarem o GeoGebra, ou se você já tem, você pode estar fazendo aí no seu celular ou no seu computador.